porque aceitou transfusão de sangue? A resposta é não. Nenhuma testemunha de Jeová é desassociada ou removida por ter aceito transfusão de sangue. O que vai ser avaliado numa situação como essa? É a atitude dessa pessoa diante do que ela fez. Opção 1. Se eu tento justificar minha decisão baseado no emocionalismo, no medo de morrer, no risco iminente de perca de vida, e ali por alguma razão emocional eu decidi pela transfusão e graças que deu certo. Ok. Agora, se eu aceito transfusão de sangue, sou testemunho de Jeová, aceito transfusão, e aí numa conversa com os anciãos eu digo que eu não concordo mais com essa doutrina, ou com a ordem de Deus em Gênesis 9, Levítico 17, Atos 15 e 29, eu vou ser removido da organização, não porque eu aceitei transfusão, mas porque agora eu estou indo contra os padrões que Jeová estabeleceu. E é claro, isso vai ser caracterizado como rebeldia ou apostasia, e por isso a pessoa será removida. Já deixando claro. Então, Jeová disse, e eu vou até fazer questão de repetir aqui para concluir minha fala, Wesley. Atos capítulo 5, capítulo 15, versículo 29. Deus falou essas palavras para o seu povo. Para quem não é realmente povo de Deus, não precisa obedecer à ordem. A ordem é exclusivamente para os cristãos verdadeiros que adoram o Deus verdadeiro. E esses se orgulham em obedecer a Jeová mesmo que a sua vida esteja em risco. Ele diz que persistam em abster-se de coisa sacrificada a ídolos, de sangue do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Se vocês se absterem de sangue, tudo irá bem com vocês. Obrigado, Wesley. Show de bola, tá aí a explicação ampla, né, mais assertiva aí do Adriano e do Atafona. Bom, essa primeira parte da live foi mais explicativa, né, mais mostrando como funciona, ponto de vista, enfim. Também tem a segunda parte da live e as pessoas que têm dúvida. Olha, você disse isso aí, eu fiquei com dúvida disso aqui, olha, tem um versículo que fala mais ou menos sobre isso aí, que não sei o quê. É mais ou menos isso, tá, gente? Não é para... de uma forma desrespeitosa, essa não é a ideia, tá? Mas se você tem uma dúvida legítima, né, e justamente está aqui o Adriano e a Atafona para poder tirar essas dúvidas, né? Tá me escutando, Atafona? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. A Atafona tá aí, Adriano? Tô não. Não tô ouvindo você, não. Tô ouvindo só o Adriano falando agora. Percebeu rápido, né? Quase você ia indo, né? Deixa eu ver aqui. Vai subir pessoas aí para fazerem perguntas? Se alguém tiver uma dúvida aí a respeito do que foi falado, parece que ninguém tá subindo para subir, né? Então... dependendo da pessoa que subir, eu vou preferir não responder, tá? Claro. Tem algumas pessoas que eu já conheço como é que é. E se alguém quiser subir, ideal para mim, tá? É que a pessoa, quando fizesse a pergunta, ela também respondesse a própria pergunta que ela fez para ver os argumentos dela. Exato. Muito bem, tem alguém aí para subir, até agora ninguém sinalizou. Ou o Adriano e a Atafona explicou bem nítido aqui, para não tem dúvida, né? No caso, ou é isso. Isso tudo que nós falamos aqui, Wesley, é uma questão de consciência e de fé. Claro que as pessoas que não são testemunhas de Jeová têm todo o direito de rejeitar o que nós acreditamos e praticamos e fazer do jeito dela. A vida dela é problema dela. Quem dá conta da vida dela é ela. É óbvio que Jeová sempre vai levar em conta o conhecimento da pessoa, o entendimento que a pessoa tem, a vida emocional da pessoa naquele momento. Jeová é misericordioso e Jesus, como o agente principal de Jeová, que é o cabeça da igreja, também exerce dessa maneira. Okay. Então, é como a questão do sábado, né? Jeová não exigia a guarda do sábado dos egípcios, mas dos judeus. Jeová hoje não vai
botar a faca no pescoço de ninguém que não é testemunha de Jeová e não tem o entendimento, conhecimento que nós temos. Mas o nosso objetivo é explicar por que agimos assim. É por isso. Ah, não concordo. Beleza, problema nenhum. Vai lá e toma sangue. Igual o Drácula. Vamos lá. E tem outro detalhe, né, Wesley? A nossa postura de recusa à transfusão, ela tem dois motivos principais. O primeiro é porque nós estamos fazendo a vontade de Jeová. Uma ordem muito clara que ele deu desde Noé até os nossos dias. E ele não mudou essa regra, essa ordem para o povo dele. E segundo, é porque nós temos conhecimento suficiente do assunto para tomarmos decisões baseadas em fatos. Todas as pessoas que estão aí na live, quase 70, podem entrar no nosso site oficial, jw.org, que lá você vai encontrar uma infinidade de informações acadêmicas sobre o assunto. Inclusive, eu estou aqui na frente do site e ali tem conteúdo para baixar. Aí tem algumas situações em que seria necessário transfusão de sangue. E o conteúdo aqui, as informações, elas são direcionadas para médicos, né? Mas qualquer pessoa pode ter acesso. Cirurgia vascular e cardiotorácica. Uma situação como essa vai precisar de sangue. Só que aqui você vai encontrar informações de como esse procedimento pode ser feito sem sangue. Hematologia, clínica médica, neurocirurgia, oncologia, cirurgia ortopédica, cuidados perioperatórios, trauma e medicina de urgência, que inclusive uma pessoa comentou sobre isso, que a transfusão ela é feita em caso de urgência, de emergência. Bom, aqui no site você vai encontrar informações de como tratar casos de emergência que supostamente precisaria de sangue, como que um médico qualificado pode tratar desse caso sem sangue. Fala sobre cirurgia geral, cuidados críticos e intensivos, neonatologia, obstetrícia, cirurgia bucomaxilofacial, otorrinolaringologia, transplante e urologia. Ainda tem outras informações que são extremamente relevantes, artigos científicos, diversas informações tratando sobre isso, falando da bioética, lei, doença, custo-benefício, tratamento médico e cirurgia, pediatria, tem vídeos. Então, se você realmente, inclusive tem uma entrevista com um doutor chamado Antônio de Pina, e ele fala sobre a transfusão de sangue e por que ela não é tão importante assim por conta da existência de tratamentos melhores. Então, tem entrevistas com diferentes profissionais da área da saúde, né? Tratando desse caso e desse assunto de forma mais acadêmica e médica. E aí eu convido você que assistiu essa live a acessar. Talvez você pense assim, bom, mas ali é só informação de TJ. Eu não quero ver, porque é de TJ. Já que você é influenciado pelo seu preconceito, acesse o site bloodless.com. Ele não é de Testemunho de Jeová. Acessa lá e você vai encontrar informações que também estão no site oficial da Testemunho de Jeová e nesse site, que não é da Testemunho de Jeová. E lá você vai encontrar diversos tratamentos, protocolos, artigos científicos de doenças específicas que por uma outra situação a opção seria a transfusão, mas que está sendo tratado sem sangue. Para você ter uma ideia, teve um caso que até teve uma certa repercussão de uma criança que faleceu porque ela tinha anemia. A médica que cuidou do caso, a única opção que ela dispôs, que ela ofereceu, era a transfusão. A única. Bloodless, perda de sangue, eu acho que é traduzido assim, mas é bloodless. E aí, essa criança, ela faleceu, mas para tratar a anemia, existem mais de 10 procedimentos que são feitos sem sangue. Qual que foi a falha aqui? Foi no fato da criança não receber a transfusão, sendo que tinha mais de 10 procedimentos que a médica poderia ter feito, ou foi na ausência de conhecimento da médica, na limitação de conhecimento que ela tem?
A criança morreu por conta disso. Ela não buscou outra forma de cuidar do caso, do paciente. Ela se apegou apenas ao conhecimento que ela tinha, ofereceu a transfusão, foi rejeitado e parou por aí. A criança morreu. Aí eu pergunto para você, ela morreu por quê? Porque não aceitou transfusão de sangue? Não, ela morreu porque ela tinha um quadro clínico lá, mas a médica, na negligência ou na sua limitação de conhecimento, não optou, não encontrou outras alternativas, sendo que elas existiam. E geralmente, Wesley, é isso que acontece. Muitos médicos não têm conhecimento técnico aprofundado sobre tratamentos médicos sem sangue. E é uma situação que está ao mundo afora praticamente resolvida. Muitos países hoje já não fazem mais transfusão. E artigos, revistas médicas, jornais que tratam do assunto afirmam categoricamente que no mundo se faz mais transfusão de sangue do que seria necessário. Até porque existe muita questão financeira por trás disso. Então, o site é extremamente importante para você acessar, seja ele o JW, como também o site Bloodless, onde você vai encontrar informações acadêmicas sobre o assunto e assim você pode sair dessa limitação de conhecimento sobre isso. Fica à vontade, Tafon. Por exemplo, em 1900 e, se não me engano, 91, as Testemunhas de Jeová lançaram uma série de 3 vídeos, ainda era aquela fita de videocassete, tá? Eu acho que esses vídeos tem no site jw.org, tá? Mas aqui, né, nessa outra plataforma mais conhecida de vídeos, tem os 3. Eu dei uma pesquisada rápida aqui, achei duas partes dela. Tá vendo? Esse aqui, ó. Sem sangue, a medicina... Não, sem sangue, atendendo às necessidades e aos direitos do paciente. E esse outro aqui é... Deixa eu ver aqui... Ó, sem sangue, estratégias alternativas à transfusão. Simples, seguras, eficazes. Aí alguns podem falar assim... mas alguns podem... Opa! Mas alguém pode falar assim, mas foi... Tá falhando na tua fone. Tirar o meu fone de ouvido aqui, peraí. Alô? Tô ouvindo. Tá me ouvindo agora? Sim. Tá, então é que o fone de ouvido aqui ficou... Ainda Voltou de novo. É que o fone de ouvido aqui, ele perdeu a carga da bateria. Então eu tô colocando o tradicional aqui com fio. Então, como eu estava dizendo, algumas pessoas podem dizer, mas a Tafona... Tá sem imagem. Oi. Tá sem imagem. Não, a imagem eu já tinha mostrado, não precisa não. Então algumas pessoas podem falar assim, mas um vídeo produzido por vocês, o ponto é, esses são 3 vídeos, tá? Eles mostram médicos renomados dos Estados Unidos e da Europa, de universidades de medicina de grandes hospitais, também eu acho que do Canadá. Nenhum deles é testemunha de Jeová, e o vídeo, ele mostra esses especialistas mostrando, já em 1991, como que é o tratamento com cirurgias de alta complexidade sem sangue. E esses 3 vídeos, eles foram premiados nos Estados Unidos por várias entidades como muito benéficos para a sociedade. Então, embora ele tenha sido produzido pelas Testemunhas de Jeová, ele não é uma opinião da organização das Testemunhas de Jeová. É um vídeo produzido com relatos médicos que mostram que, de fato, o melhor tratamento hoje, isso já em 91, é não utilizar sangue. Mas volto a dizer, o nosso principal motivo é uma consciência moral, porque para nós o sangue, a ponto de vista de Jeová, é sagrado, seja do animal quanto mais do humano. Conclui aí. Ok. Alguém quer subir para fazer alguma pergunta, tá?
Na verdade, tinha duas pessoas aí, mas pararam, desistiram de subir, não sei. Tá? Acho que ninguém quer fazer pergunta, não. Acho que tá bem. Se fosse Trindade, iam subir. Eu acho que nesse ponto aí já tá. Pelo que eu tô vendo aqui, tá bem explicado, né? Porque ninguém tem dúvida, tá tudo certo. Aliás, estão fazendo apontamento só que na rolagem, né? Pecado é ingerir sangue, transfusão não é ingestão. Aí eu não entendo. Faz sentido, e ele tá certo. Coberto de razão. Só que assim, se comer não pode, e olha que quando você come algo ou você bebe algo, ele passa pelo sistema digestivo, aí vai para o intestino, teu corpo absorve ali os nutrientes e descarta o que é desnecessário. E pronto, tá de boa. Transfusão nem se compara a isso. Transfusão, ele afeta muito mais o teu corpo do que se você tomasse o sangue, por exemplo. Tomar sangue pela boca, engolindo, né, vai te trazer algum dano. Mas injetando na veia, ele espalha-se por todo o teu corpo. Ele se torna parte de você para sempre. Ele não vai se eliminar. Então, de fato, né, a ingestão é diferente da transfusão. A transfusão é muito mais grave do que a ingestão. E se a Bíblia proíbe comer, quanto mais injetar na veia, né? Oi, Wesley. Isso. Quando a pessoa ela vai e toma alguma coisa, o organismo filtra. Quer dizer, o dano vai... Se houver algum dano, vai filtrando, para não haver dano, né? Porque tudo que a gente come, bebe, filtra, até chegar no momento. Agora, ingerir diretamente é tipo direto mesmo no sangue, né, cara? E não é removido, né, do teu corpo. Faz parte de você. É muito mais grave do que comer, cara. Era melhor tu comer o sangue, beber num copo aí, do que tu injetar na sua veia, meu querido. O tribunal tá aí, ele quer subir, vocês conhecem? Não conheço não. Tribunal Livre. Não, mas pode subir. Ele fez apontamento aí sobre o... Vamos ver o que ele tem a dizer aqui? É Tribuna Livre. Eu falei para ver se você estava ligado. Ô, Tribuna Livre. Cara de pau, né? Tribuna, esse cara é o maior cara de pau aqui do TikTok. Eu falei, deixa eu ver se eles estão prestando atenção aqui. Vai lá. Ô, Tribuna, tudo bem? Boa noite. Qual é a tua pergunta, teu apontamento? Boa noite a todos, boa noite. Porque eu tinha outro, quer dizer, meu nome nesse perfil era outro nome, era Datatalk. Você deve lembrar, eu já subi bastante na sua live. Pela tua voz eu já lembrei, você é um ferrenho crítico às testemunhas de... Tô brincando, vai lá. Não, eu sou sim, de fato sou sim, porque é que o apontamento que o Stauros colocou aí não procede, inclusive, dentro da ciência. Porque ingerir... Não, vou formular a pergunta. A ciência, se a gente pegar, inclusive, na biologia, ingerir não é a mesma coisa que transfundir. A transfusão, ela não tem o mesmo intuito que a ingestão. Formulando a pergunta, a gente vai lá para Tiago 4. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Se no momento... Nós sabemos que todas essas técnicas que foi apontadas aí no Bloodlines, no Bloodless, são técnicas que não podem ser feitas para uma urgência e emergência. Ela leva tempo para ser elaborada. Inclusive, eu estava vendo aqui que essas técnicas, inclusive, abordam a questão da autodoação, que é você pegar o seu próprio sangue, guardar para algum momento e recolocá-lo no momento que precisa. Então, leva tempo. Agora, qual é a sua pergunta específica? A pergunta. Qual é a sua pergunta? Então tá, vamos lá para a pergunta. Tendo no contexto que Tiago 4 fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, no momento de urgência, você deixaria alguém morrer por causa da transfusão, se fosse necessário? Deixa eu responder essa aqui, Adriano. Fecha o microfone dele, por gentileza. Ô, Tribunal, obrigado aí pela sua pergunta, tá, Tribuna? Bom, primeiro que o que você falou aí, que numa emergência isso não é possível porque leva tempo, a única emergência que existe é a seguinte:
Você precisa estancar uma hemorragia. Já foi dito aqui, estanca-se a hemorragia e repõe o volume sanguíneo. Isso é feito com solução salina, solução de Ringer e dextrano. Isso existe em qualquer hospital sério, tá? Então, a emergência, ela ocorre geralmente em acidente. Mas em uma cirurgia, você pode dizer assim, mas o cara precisa fazer uma cirurgia urgente. Os hospitais, em geral, eles têm técnicas para fazer tratamento sem sangue. Uma delas, eletrocautério. O que é o eletrocautério? É um bisturi elétrico. O bisturi é uma lâmina fininha, tá? Ele parece uma faquinha, mas ela é mais afiada do que uma gilete. Então, o que acontece? Quando você vai fazer uma cirurgia, se usa bisturi. O bisturi tradicional, a lâmina, ela corta o vaso sanguíneo e há o sangramento. O eletrocautério, o que ele faz? Ele corta a carne, arrebenta os vasos e ao mesmo tempo que ele corta os vasos, ele cauteriza para que não haja sangramento. Mas se não tiver um eletrocautério, existe algo que praticamente qualquer hospital tem, chama-se cola de fibrina. O que é a cola de fibrina? É uma cola especial que quando não se tem o bisturi elétrico, você corta e usa a cola de fibrina para fazer o mesmo procedimento. Quando é cirurgia eletiva, aí sim, você tem tempo de fazer. Então, dizer que não é possível, e o texto que você citou foi aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, né? Então, se você sabe que existem outras técnicas e você prefere usar a mais invasiva, a mais prejudicial, a mais danosa para o ser humano e não faz o uso da melhor, então quem faz isso, pelas tuas próprias palavras, e a de Tiago, peca. Sabe o que é fazer o bem? Tem esse prato de arroz estragado e esse bom. Vou dar o estragado pro camarada. Tá pecando. Agora o Adriano pode falar aí. E complementando, né? Como eu falei, não existe na medicina a informação de que numa urgência o melhor tratamento é a transfusão de sangue. Até porque, para se realizar uma transfusão de sangue, leva muito mais tempo do que adotar qualquer uma das outras alternativas, como, por exemplo, o expansor de volume, que você pode fazer sentado no sofá da sua casa. E aí? Se você precisar de um tratamento urgente, porque você perdeu sangue, na ambulância não vai ter, vai demorar a chegar a ambulância, você vai para o hospital, vão primeiro verificar a tua tipagem sanguínea, vão verificar se tem bolsa de sangue compatível, vão verificar se está nas condições necessárias, para só depois fazer a transfusão. Existe uma cadeia de eventos que antecedem realmente a solução do problema, que retarda ainda mais a tratativa do paciente, cuidar realmente do problema. Enquanto que isso, tribuna, se for injetado no paciente um expansor de volume, ele já está sendo cuidado da forma correta e mais segura. E aí, Tiago disse de fato, se tu sabe que algo é melhor para alguém, mas você prefere sugerir o pior, é você que está cometendo um pecado. Então, se eu sei que na medicina existem diversas formas de fazer uma cirurgia, ou cuidar de algum problema, ou até tratar uma doença, mesmo que não tenha cura, tem procedimentos melhores, e eu prefiro favorecer um tratamento arcaico, salvo engano, na década de 1800 e alguma coisa, que só tem mostrado que é cada vez mais perigoso, arriscado, problemático, demorado, traz risco para o paciente, tanto no ato quanto posteriormente, aumenta a minha chance de contaminação por AIDS, outro tipo de vírus como HIV e outros tipos de doenças. A própria Organização Mundial da Saúde, ela afirma que não existe sangue 100% seguro. Então, quem quiser brincar de roleta russa aceitando transfusão de sangue, fica à vontade. Eu prefiro seguir o que você trouxe em Tiago capítulo 4. Eu sei o que é melhor, o melhor tratamento, e eu promovo esses melhores tratamentos, e não aquele que pode botar ainda mais em risco a vida do paciente. Mas muito obrigado.
Ô Wesley, você pode, por gentileza, já que isso aqui não é para virar debate, né, para responder questionamentos, você pode dar 1 minuto para ele nos responder com base em que as respostas que nós demos estariam erradas? Marca 1 minuto, por gentileza. Você concorda, Adriano? Dá 1 minuto para ele, para que não vire um debate, ele fala, nós falamos, que o objetivo não é esse. Para ele responder, o que nós dissemos está errado? Se está, baseado em quê? O que eu ia fazer é mais ou menos isso. Ele ia ter a última fala, eu ia descer ele para poder subir outro, entendeu? Já te conheço, já. Vamos lá. Vai lá, 1 minuto? 2 minutos, né? Não precisa 1 minuto, não precisa 1 minuto. A questão é que todo o embasamento que vocês colocaram aí é muito divergente, inclusive, do embasamento médico. Eu falo isso porque eu fui estudante de enfermagem por 3 anos. E, inclusive, isso foi tema de debate na faculdade, a questão da transfusão de sangue, sobre o que deveríamos fazer no caso de alguém, por motivo religioso, recusar. Então, quer dizer, nós somos levados a explicar o porquê aquele era o melhor tratamento, que era no caso, o mais eficaz, e não é da forma como vocês disseram aí. A questão de contaminação do sangue hoje, nos dias de hoje, é quase zero. É quase zero. Agora, a questão do expansor de volume que ele disse aqui, o expansor de volume ele tem um sério problema também, tá? Falta de oxigenação. Então, o expansor de volume ele é muito útil para devidos tratamentos. Para um tratamento de urgência, você pode até levar o cérebro da pessoa à hipóxia. Ok, tribuna, valeu aí pela participação, tá? Até a próxima. Eu ia perguntar quando que ele estudou Vai virar enfermagem. debate, você tá falando. Se você quiser, você pode explicar aí para nós que ano que você estudou enfermagem, mas tá beleza. A pessoa pode discordar, e ele só não mostrou a razão. Ele só disse que estava errado, mas não mostrou a razão. Mas tá beleza. Eu vou subir Acho que ele estudou enfermagem em 1914, talvez. Cadê? Tinha outra pessoa que queria subir aqui. Como eu falei, se deixar vira debate. Aí, enfim. Quem é o outro que ia subir aqui também? O Solares. Ô Solares, pede para subir aí, Solares. Até eu te achar aqui nas 80. O Rangel tá pedindo para subir, ó. Eu quero subir, manda um convite para ele. Pode subir o Solares? Vocês têm alguma... Tá tranquilo aí subir o Solares? Vai subir o Solares agora? Quem é Solares? Já tá de noite já, como é que vai entrar o Solares aqui na live? Ele tinha que ser na live mais cedo. Mas por mim não tem problema não. Aqui, ó, achei ele, ó, convidei. Só que assim, às vezes sobe para fazer perguntas técnicas, de preferência. Solares, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo aí? Sim. Boa noite, Solares. Boa noite a todos. Estou aqui acompanhando aí a exposição do Wesley, de Adriano e de Atafona, né? E eu queria fazer uma pergunta aqui, porque assim, a gente sabe que a transfusão de sangue é uma prática que começou a partir da Primeira Guerra Mundial, né? Muita gente perdendo sangue e tal, aí começou ali de forma bem rústica, foi evoluindo e hoje a ciência tem mostrado que talvez não seja o melhor caminho. Mas algumas pessoas questionam o seguinte: mas o objetivo da transfusão não é o alimento, é a saúde, é salvar alguma coisa. Então eu queria saber de vocês dois, que vocês pudessem explicar aí o seguinte: lá no primeiro século, lá nos primeiros séculos do cristianismo, o sangue já era usado com o objetivo de preservar a saúde de alguma forma? E se era usado, qual era a posição dos cristãos de acordo com o que existe hoje de história confirmado sobre a atitude dos cristãos em relação a usar o sangue como um medicamento ou para preservar a saúde de alguma forma? Sim, entendi. Olha só, você já ouviu falar do professor Fábio Sabino? A maioria aqui já ouviu. Fábio Sabino, eu tenho um bom diálogo, muito bom com ele, tá? Não concordo com tudo que ele fala, mas em língua hebraica, por exemplo, ele é reconhecidamente um dos mais experientes aqui no Brasil. E eu fiz uma pergunta para ele,
sobre Levítico 17, se não me engano, 13, quando fala assim, que dos filhos de Israel que comesse qualquer sangue, deveria ser morto. Aí eu falei para ele, tá vendo aqui? Essa Bíblia aqui traduz que comer qualquer sangue, ou aliás, que comer sangue será morto. A tradução do Novo Mundo fala comer qualquer tipo de sangue. Dentro do texto hebraico, e eu tenho os áudios dele, qual é a melhor tradução? É que comer sangue ou qualquer tipo de sangue? Aí ele fez a leitura do texto em hebraico e falou, não, de fato, diz qualquer tipo de sangue. Aí ele ressaltou, na época desse evento ali de Israel, né, quando foi dada a lei ali, né, no caso do livro de Levíticos, já existiam nações que na guerra, o que eles faziam? Eles comiam o sangue dos seus inimigos como demonstração de vitória. Jeová já estava alertando que não era só sangue de animal. Não podia comer sangue de espécie nenhuma. Espécie nenhuma vai incluir os humanos. Respondendo especificamente a sua pergunta, lá no primeiro século, existia o uso de sangue com transfusões, embora você não tenha falado transfusões? Não, transfusões de fato não existiam. Até mesmo você falou que isso foi ali a partir da chamada Primeira Guerra, né? Então não existiam transfusões. Isso significa que o que Deus falou não significava transfusões? Não, porque ele fala de carne sufocada. O que é a carne sufocada? É a carne onde o animal morreu sem ser sangrado. Então tem sangue animal naquela carne, ela não deveria ser comida. E ele fala, se abster também de sangue. Ele não fala de sangue animal, ele fala se abster de sangue. O Criador é suficientemente sábio para saber que no futuro o sangue humano seria usado de maneira que nós acreditamos que é indevida e acreditamos que Deus também pensa que é indevida. Então, respondendo especificamente, existia transfusão de sangue naquela época? Não. Mas há alguns relatos, eu não tenho como te mostrar agora, nem te dizer as fontes, mas quem tiver dúvida pode pesquisar aí, por exemplo, lá no Google. No primeiro século da Era Comum, ou depois de Cristo, se usava sangue para fins medicinais? Vocês vão encontrar vários artigos que diz que se usava, principalmente na Grécia, em Roma, no Egito e até mesmo na Babilônia. Babilônia naquela época não existia, né? Mas na Babilônia já se usava. Se usava sangue para fins medicinais. E o Criador sábio proibiu o sangue. Falou, se abstenham de sangue. Se você para se abster e faz uso, você não está se abstendo. Agora passo para o Adriano. E também, Solares, ainda nesse contexto, olha como que acontecia lá no primeiro século. Não com os cristãos, mas com as outras nações. Eles bebiam, por exemplo, o sangue de touros, porque imaginavam que eles seriam tão fortes quanto o touro. Então eles tomavam. E outra, essa ideia também foi relacionada ao sangue animal, aliás, ao sangue humano. Plínio, por exemplo, ele diz que as pessoas ali tomavam sangue de gladiadores porque acreditavam de forma supersticiosa que tomar sangue de alguém muito forte, assim como tomar o sangue do animal, faria com que eles também fossem fortes, porque o sangue daquele gladiador corria nas veias deles, ou no corpo deles, estava dentro deles. Então, veja, sim, nas civilizações pagãs, o sangue já era usado de forma indevida, de formas que Deus havia categoricamente proibido o povo dele de fazer, comendo tanto o sangue de homens quanto o sangue de animais. Inclusive era usado também em rituais pagãos. Então Deus disse, olha, aquilo que aquele povo faz, não se abstenham de fazer. Não usem o sangue de forma indevida de nenhuma forma. E é por isso que o concílio lá de Atos capítulo 15 disse para os cristãos se abster de sangue. Então, no todo o decorrer do primeiro século, era essa a postura que ele tinha. Inclusive Tertuliano, que não era cristão, mas viveu naquela época ali, ele afirma que essa era a postura de todos os cristãos da época, diferente das civilizações pagãs já citadas aí pela Atafona.
Parece que o Atafona vai fazer alguma explicação. Eu dei uma pesquisada rápida aqui, ó, e eu fiz a seguinte pergunta. No primeiro século depois de Cristo, se usava sangue para uso medicinal? Então tá aqui, ó. A resposta está aqui. Sim. No primeiro século depois de Cristo, havia crença em usos medicinais do sangue, embora com base em teorias e práticas que hoje são consideradas equivocadas e perigosas. A transfusão de sangue, como a conhecemos hoje, com base científica, só começou a se desenvolver séculos depois, com os experimentos em animais, posteriormente em humanos. Práticas do primeiro século, tá vendo aqui, ó? Diz aqui, ó. Uso de sangue para doenças. Havia a crença de que o sangue, especialmente de animais, poderia ser usado para tratar certas doenças em humanos, como a insanidade mental. Transfusões heterólogas. As primeiras tentativas de transfusões eram frequentemente com sangue de animais diferentes do paciente. Transfusão heteróloga, o que levava a resultados desastrosos. Sem compreensão da imunologia, a falta do conhecimento sobre a imunologia e a incompatibilidade sanguínea tornava essas práticas muito arriscadas. Aí ele vai fazendo aqui, ó, ao longo dos séculos, tá? Então, o sangue, já naquele tempo, se achava sim que o sangue podia ser usado de forma medicinal. Embora, em geral, se usava sangue de animais, o sangue de animais era usado para curar doenças. Jeová sabe disso. Jeová sabia disso. Então o sangue humano também usado para curar doenças também é um perigo para a humanidade. Bom, eu terminei aqui. Ok, Solari, você quer fazer a sua última ponderação ou tá tudo bem aí a explicação do Adriano do Atafona? Pode abrir seu áudio. Adriano citou o Tertuliano, não foi, Adriano? Tertuliano é aquele que geralmente os trinitários dizem que foi o homem que criou a palavra Trindade. E Tertuliano, ele, lá no segundo século, ele dizia que os cristãos, eles jamais fariam uso nem de sangue humano, nem de sangue animal. E ele, inclusive, dizia que era a crença comum dos romanos na época, que eles deveriam beber sangue sangue humano, dos gladiadores, que os romanos bebiam o sangue dos gladiadores para se curar de epilepsia. E Tertuliano disse que isso aí jamais era imaginável um cristão fazer uma coisa dessa, já que o cristão não fazia uso nem de sangue de animal, quanto mais de sangue de seres humanos, né? Então é interessante isso aí para a gente refletir, já que naquela época já existia realmente o uso do sangue, como a Tafona mostrou, e no entanto os cristãos naquela época rejeitavam, né, não comiam nem chouriço de sangue, nem mesmo tomavam sangue por razão de saúde. Então, okay. Minha pergunta já fiz, a Tafona até considerou aí a passagem que eu estava até pensando em perguntar lá, o que é que acontecia com um israelita saudável, com toda a saúde, que desobedecesse a Deus e fizesse uso do sangue. A Tafona já mencionou aí. Muito obrigado aí pela participação, tá excelente aí. Ó, o Solari, não desce aqui não, ó. Eu tenho mais uma coisa a falar aqui, ó. Eu fui pesquisar aqui, ó. Primeira transfusão de sangue da história. Aí diz assim, a primeira transfusão de sangue documentada entre humanos foi realizada em 1667 por Jean-Baptiste Denis, médico do rei Luís XIV, utilizando sangue de cordeiro de um paciente com problemas mentais. Utilizando-se sangue de cordeiro em um paciente com problemas mentais. No entanto, essa transfusão, assim como as outras da época, foi heteróloga, entre espécies diferentes, e acabou resultando na morte de pacientes após a terceira transfusão. As transfusões homólogas entre indivíduos da mesma espécie só foram bem-sucedidas mais tarde, com o obstetra inglês James Blundell, em 1818, em uma paciente com hemorragia pós-parto. Então você vê que a humanidade sempre não, né? Em geral, há muito tempo, já achava que sangue era para medicina. E o único sangue que a Bíblia diz que pode salvar vidas de fato e de maneira completa e definitiva são os efeitos do sangue do Filho de Deus, que morreu para que esse sangue pudesse libertar do pecado os humanos obedientes. Valeu aí, Solares. Valeu, Solares. Um abraço. Obrigado. Muito bem, o Solares desceu aí. Na verdade, eu desci ele. O Solares iluminou a nossa noite.
Tinha outra pessoa aí, falou, Wesley, me sobe aí, não sei o que, fazer uma pergunta, mas não solicita, cara, como é que eu vou saber? Eu nem É o lembro que eu... Rangel. Então, É Rangel. solicita aí, Rangel. Tá parecendo uma tafona, cara, às vezes não escuta. Ah lá, apareceu Rangel Luiz dos Santos, ele escreveu eu. Ah, deixa eu procurar ele, né, já que ele não Pô, solicita. tá lá no final, cara. Meu Deus do céu, Sabe? Rangel. Por que você não abre Aí. mais uma janelinha aquela de pedido aí, que não facilita pra quem quer subir, não? Não, é só enviar o convite mesmo. Aliás, é só... Talvez ele não saiba enviar o convite. Ele perguntou onde é que solicita. então ele não sabe. Eu vou ver se eu procuro ele aqui. Rangel. E o Vasco perdeu de novo. Rangel. Olha lá, Bilote dizendo, se eu subir, não, você não vai subir não, Bilote. Você não vai subir pra fazer pergunta mesmo, não. Eu não tô achando o Rangel na rolagem. Quer dizer, então, que a conta dele ainda tá privada. Tipo assim, nem eu consigo solicitar ele pra ele. Então, se você botar aquelas janelinhas onde a pessoa clica, não ficaria mais fácil ele clicar ali e você saber Vamos quem ver, pediu? vamos fazer esse teste aí. Que aí você vai subindo um por vez. Aqui, ó. Ensinar, né? Tem que ensinar. É. 500 anos de TikTok e não sabe disso. Não, mas tem a opção lá do bonequinho lá, ó. Vem não, hein? Sim, mas aí facilita, rapaz. Facilita. Pronto, o homem subiu. Aí, ó, não foi mais fácil, Rangel? Graças ao Atafona, porque se fosse depender do Wesley, o rapaz não ia Ele subir. não queria que você subisse, Rangel. Essa é a verdade. Também acho. Desculpa. Pois é, né? Eu não achei. Bem-vindo, Pessoal, Rangel. boa tarde. Boa noite, né? Obrigado. Boa noite. Pessoal, assim, eu ouvi aqui a parte teológica, eu achei que tá ok, me convenceu. O Atafona falou uma coisa que eu achei muito legal também, que ele falou assim, olha, no final o maior componente de tudo é moral, né? Pelas convicções que ele tem, ele não faria transfusão de sangue. Mas a minha dúvida, na verdade, não está relacionada com a teologia, mas com a parte da ciência mesmo. Não parece em algum momento, e assim, respeitando, porque eu acho que quem preferiria a morte a fazer uma transfusão de sangue é porque é muito honesto com a fé que tem, e porque acredita bastante, mas não parece um pouquinho, quando eu ouço discursos assim, olha, o melhor procedimento seria outro, mas existe alguma coisa nebulosa, escondida, que não permite que as pessoas tenham acesso ao melhor tratamento. E quando a gente pega para olhar, a gente pode pegar, por exemplo, bilionários, a gente tem o caso do Faustão recentemente, que fez transfusão de sangue. A gente pega os melhores médicos, por exemplo, o Albert Einstein, não sei o quê, que fizeram transfusão de sangue. Isso. Se essas pessoas bilionárias e que têm ciência do que existiria um melhor processo, preferem transfusão de sangue, não fica parecendo um pouquinho que é teoria da conspiração? Tipo assim, olha, existe algo que não quer que as pessoas saibam que existe um tratamento melhor. De novo, Isso, assim, eu acho que eu do vou te componente explicar moral, exatamente. pode falar, desculpa. Não, conclui aí. É mais uma vez a mesma coisa, né? Do ponto de vista, por exemplo, olha, essa é a minha fé, e ainda que exista uma possibilidade que fosse melhor, eu ainda, assim, prefiro que não me submeter a isso por uma questão de fé, eu acho que é ok, né? A gente tem aqui a questão, para mim é quase um martírio em nome da própria fé, né? Isso. Mas para mim, quando fica parecendo assim, olha, eu preciso de um argumento científico, e o meu argumento científico são alguns... Porque na ciência a gente encontra gente pra tudo. A sua pergunta é basicamente falar, o seguinte, veja se eu entendi, me diga se eu entendi. Se existem tratamentos melhores do que transfusões de sangue, por que pessoas que podem até mesmo pagar um tratamento desses não têm acesso? Seria uma teoria da conspiração? Por que, por exemplo, o Faustão, que fez várias cirurgias, transplantes, fez transfusões de sangue e não fez uso dessas técnicas melhores? Não foi essa a sua pergunta? Isso, quem tem condições e quem Isso. teria conhecimento. Isso, então vamos lá. Sangue no Brasil não pode... Eu estou falando de Brasil, tá? Sangue no Brasil não pode ser vendido. A pessoa vai lá e doa o sangue. Aí você vai lá no centro hematológico, vai lá, doa a sua bolsa de sangue. Parou por aí? Não. Os laboratórios ganham muito dinheiro prestando serviços para o governo, fazendo as análises do sangue. Isso custa dinheiro.
Essas bolsas de sangue, elas não são disponibilizadas assim tão gratuitamente. Então existe uma cadeia comercial por trás do sangue que fica por trás da cortina. Se você digitar aí naquela plataforma famosa de vídeos lá, que não pode dizer YouTube, né? Tem que dizer vermelhinho, você vai lá, quanto custa de fato uma bolsa de sangue? Há anos atrás, tinha informação que na Europa, cada bolsa custava 160 euros. Por quê? Porque há todo um comércio. Aí vão dizer, não, mas no serviço público é de graça. Ele pode até ser de graça, mas ele gera muito lucro para que esse sangue saia da pessoa, vá para uma bolsa, vá para análise, seja distribuído. É uma cadeia que gera muito dinheiro. Gera muito dinheiro. E, normalmente, os médicos, principalmente aqueles que são muito, como é que eu vou dizer, tradicionais, eles usam sangue porque se usa largamente. E as pessoas acham que não tem problema em usar, mas, na verdade, o médico consciente sabe que não existe, que o sangue não é o melhor, que existem outros melhores. Você acha que, por exemplo, um médico do Albert Einstein, que geralmente não é um médico qualquer, são pessoas experimentadas, com tempo de carreira, que provavelmente estudaram no exterior, eles não sabem dos malefícios que o sangue pode trazer e que existem outras técnicas? Sabem, eles podem até não ser especialistas, mas que eles têm conhecimento, têm. E tem um outro detalhe. Os próprios pacientes talvez levem esses tratamentos que eles não conheçam, que não usam sangue, como algo perigoso, talvez experimental. Não, vamos fazer então do jeito tradicional. E as pessoas são doutrinadas a viverem num sistema que beneficia o sistema. Então as pessoas não são informadas porque é benefício para o sistema ter sangue. O sangue é uma grande indústria que gera bilhões de dólares no mundo inteiro, o ano inteiro. Pode falar, Adriano. Pesquisa depois, Rangel, sobre a máfia dos vampiros, que você vai encontrar exatamente o que o Atafone está falando. Cara, e pensa comigo, existe corrupção envolvendo merenda escolar. Tu acha mesmo que não vai ter nada envolvendo transfusão de sangue? Por que os hemocentros sempre pedem para pessoas fazerem doação? Se, tipo, alguém está precisando de sangue, lá já tem. Só que eles pedem que mais pessoas se aproveitem dessa necessidade e incentivam que os familiares prospectem mais pessoas para que elas possam fazer doações. Então, como a Tafona bem explicou, existe sim uma indústria financeira por trás disso, não é só no Brasil, mas em outros países também, onde alimenta uma corrupção gigantesca. É na questão do medicamento, por exemplo, dor de cabeça. Não tem remédio contra a dor de cabeça, que você vai lá, compra na farmácia, paga R$50 lá no remédio, e você toma e nunca mais vai sentir dor de cabeça. Isso não existe. Os remédios no Brasil, eles são ou em qualquer país, né? Eles são produzidos não para curar, mas sim para amenizar os efeitos do problema. Por isso que você toma remédio, que você não fica curada. Aqui para algumas doenças, ou para a maioria das doenças, né? São simplesmente tratamentos paliativos. E isso alimenta uma indústria financeira bilionária, e tudo está envolvido na questão do dinheiro. E assim também na questão da transfusão de sangue. Por isso que eles não abandonam essa técnica já defasada. O Atafona tem alguma coisa? Põe aí na tela, por gentileza. Aqui. Tá aqui, ó. Eu fiz a pesquisa aqui, ó. Quanto custa uma bolsa de sangue? Tá aqui, ó. O custo de uma bolsa de sangue, incluindo processamento e testes, pode variar, mas geralmente fica entre 300 e 800 reais. O valor exato pode depender da região, do tipo de bolsa, sangue total, plaquetas, etc., e do serviço específico oferecido pelo hemocentro ou banco de sangue. Aí ele vai dar aqui algumas coisas, ó. Elaboração. A doação de sangue em si não é cobrada, mas existem custos associados ao processo de coleta, processamento e triagem sorológica. Estes custos incluem, aí eu não vou ser
falar demais aqui, não está aqui, ó. Coleta, processamento, triagem sorológica, armazenamento e distribuição e mais informações adicionais. Ou seja, o sangue é doado, a pessoa doa de graça, mas tem uma cadeia que se beneficia porque o sangue, ele precisa de todo um sistema para poder chegar ao paciente. E o rapaz que falou antes de nós, não foi o Solares não, foi o Tribuna Online. Ele disse que hoje é quase zero. Então, filho, eu acho que você não viu, há meses atrás, o escândalo lá no Reino Unido, onde, não sei a quantidade exata, centenas ou milhares de pessoas. Quantos? 3 mil pessoas morreram e 30 mil foram contaminadas. Contaminadas pelo vírus HIV. Inglaterra, primeiro mundo, Europa. E aí o rapaz vem dizer que hoje é quase zero. Não existe segurança quando usa de sangue. E só para completar, imagina que hoje consiga, nos exames, se detectar, digamos, 1000 doenças que podem ser transmitidas pelo sangue. Aí tem uma lá que ninguém conhece ainda. E aí? Essa uma que ninguém conhece, que foi desenvolvida, assim como essa pandemia que teve aí recentemente, que ninguém conhecia, ela se desenvolveu. E se aquilo que se faz de processamento, de análise do sangue, não tiver condições de detectar algo que não se conhece? Então não existe segurança com o uso de sangue. Terminei. E tem um detalhe, ó, a Cláudia, aqui na rolagem, ela escreveu assim, ó, nesse ponto, concordo. Aqui doamos e são vendidos para hospitais particulares. Então, eles se aproveitam da rede pública para regimentar pessoas, para elas fazerem a doação, e ali eles têm uma grande quantidade de bolsas, eles pegam essas bolsas que foram doadas, né, o líquido ali foi doado, o sangue foi doado, e vende para o hospital particular, porque lá no hospital particular a pessoa vai ter que pagar para poder receber o sangue. Exatamente. Então, e o hospital particular tem lucro. Se ele tem lucro, ele tem que pagar pelo que ele vai ter lucro. Aí ganha o hospital particular, ganha o corrupto que vendeu o sangue que foi doado no hospital público, e assim, meu querido, é por isso que não abandonam a técnica. Mas se fosse estritamente por questão de qualidade de tratamento, transfusão de sangue já tinha sido abandonada há muito tempo, talvez até junto com a época em que se fazia extração de dente sem anestesia. Muito bem. Lembrando que, só mais um detalhe, esses custos, para todo esse processamento, ele é necessário? Mas é esse necessário que alimenta a cadeia. Porque existem técnicas que hoje são dispensáveis o uso do sangue. Muitas. Mas é mais vantajoso porque A, B ou C, de forma honesta também, tá? É bom que se diga isso, tá? Porque os laboratórios que fazem todo esse processo para dar uma mínima segurança para o sangue, eles têm os seus custos, então ele tem que ter os seus lucros. Mas é essa indústria que alimenta e também a teimosia de médicos que não querem abrir para novas oportunidades. Ok. Rangel, valeu, Rangel. Até a próxima aí, meu camarada. Chegou o Ítalo aí, o Ítalo Vasconcelos. Ô Ítalo, fala alguma coisinha aí, depois o Adriano e o Atafona pra gente encerrar, tá bom? Eu queria complementar aqui a fala do Atafona, né? Que tem doença que tem período de incubação. Parece um... É isso aí, estão perguntando se essa live vai estar no YouTube. Vai estar em 2 cortes, tá? Primeira e segunda aí, pessoal, depois conferir lá direitinho aí o que foi falado aqui, tá? Falar nisso, você já postou lá a fuga do Pantera do Ligeirinho? Já tá postado lá, o pessoal comentou. O Augusto César, Adriano, que marcou o debate comigo e simplesmente sumiu, bloqueou todo mundo aí do TikTok, disseram, não sei se é verdade, ele agora está estudando com os muçulmanos. Eu só quero saber se ele vai pegar o livro dele, que ele escreveu sobre a divindade de Jesus, e vai negar se ele virar muçulmano, porque o muçulmano não acredita que Jesus é Deus, não. Na verdade, ele tá falando, de fato ele sumiu, né, do TikTok. Ele não se tornou muçulmano, ele está pesquisando sobre o assunto. Agora, isso, o que ele falou que estava estudando. Agora, até porque ninguém se torna muçulmano da noite pro dia, né?
Lógico. E o que ele falou numa live para Daniel Coutinho e tinha outro rapaz lá, é que ele está acompanhando a mãe dele nas reuniões. E aí começaram cara, pelo amor de Deus, eu preferia que tu fosse muçulmano do que CTJ e tal. Não, cara, eu só tô indo, só tô acompanhando minha mãe no salão e tal. Cara, Então, até a última informação que nós temos é essa, né? De que ele não está defendendo nenhum viés no momento Não. e que está acompanhando a mãe dele nas reuniões. A pessoa PJ. que me falou, que inclusive eu mandei o áudio pro Wesley, pedi autorização, a pessoa disse que podia, disse que viu ele em uma live, reconheceu a voz com um outro perfil, e aí na live ele estava dizendo que ele estava estudando com os muçulmanos, não que ele tinha se tornado. Né? Até porque, se acham que testemunha de Jeová é rigorosa, meu amigo, vai virar muçulmano pra você ver o que a Sharia faz contigo. muito bem. Pois é. Só um detalhe, não estou dizendo que muçulmano é violento, mas a lei islâmica ela é muito mais rigorosa até mesmo que a lei judaica. Muito mais, em todos os sentidos. Não estou falando aqui que eles são homens que gostam de se expor ou matar as pessoas. Não é isso não, mas a lei deles é muito mais rigorosa do que a lei judaica e do que as testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová, a Assembleia de Deus ficaria no chinelo com eles. Em termos de rigorosidade. Pelo jeito ele vai voltar sendo um estouro, né? Ele já pode pedir música no Fantástico, né? Já foi 3, enfim. Sim, o Ítalo caiu, né? Não sei se ele vai conseguir voltar, mas já temos com 2h20 aí de live, tá? É isso aí, gente. Então, alguma consideração aí, Adriano e Atafona? Bom, só queria dizer, agradecer pelo espaço, né? Pela mais uma oportunidade de podermos esclarecer aqui a verdade por trás dos fatos. Ficou bem claro que o nosso ponto de vista é o mesmo de Deus. Nós estamos seguindo uma ordem que sempre Deus deu para o povo dele. Temos orgulho de seguir essa ordem, mas também respeitamos a decisão das pessoas de aceitarem e doarem transfusão. A Constituição garante o meu direito de não aceitar, assim como garante o seu de aceitar. E pedimos respeito em relação à nossa decisão, porque inclusive essa já foi uma decisão, um caso levado para o Supremo Tribunal Federal, e lá eles validaram o direito que nós já tínhamos de recusar a transfusão de sangue. Nós entendemos, Wesley, que de fato nós não queremos chamar atenção porque morreu em benefício da religião ou da crença. Não é isso. Nós queremos viver o máximo possível para continuar adorando a Jeová vivos. Afinal, mortos não louvam a Jeová. Então queremos continuar vivo sempre, 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 para sempre poder adorar a Jeová. Por isso que cuidamos muito bem da nossa saúde física, evitando tratamentos que possam trazer mais risco do que benefícios. E assim nós optamos pelos tratamentos que a medicina já dispõe e que confirma claramente aquilo que Jeová falou, né? Se nós nos abstivermos de sangue, nós teremos boa saúde. Tudo vai correr bem conosco. E de fato é isso que fazemos. Mas é claro, assim como os 3 hebreus preferiram obedecer a Jeová, mesmo diante da possibilidade de morrer, assim como Daniel e muitos outros, nós preferiríamos morrer do que desobedecer a Jeová. E não é só em relação à transfusão de sangue. É em qualquer outro assunto ou situação que possa colocar em risco a nossa vida em detrimento da obediência a Jeová. Isso já foi provado, por exemplo, na Alemanha. Então não é só em relação à transfusão de sangue. O nosso amor por Jeová está muito maior do que o próprio amor que temos pela nossa vida. E é assim que, como os apóstolos e os cristãos fizeram, nós também hoje estamos dispostos a fazer. Muitos perderam a vida. E para encerrar, eu vou ler a frase aqui do Rafael. É melhor morrer do que perder a vida. Obrigado. E uma coisa aqui que tem que ser deixado claro é que muitas pessoas fazem a seguinte colocação. Vocês preferem morrer do que receber uma transfusão de sangue? Não. Nós não preferimos morrer a receber uma transfusão de sangue. Só que, entre transfusão de sangue e outras alternativas, nós entendemos que as outras alternativas não violam a nossa consciência, são mais saudáveis e são tão eficazes. Por isso é que nós adotamos a posição de rejeitamos
uso com sangue. Preferimos outros tratamentos que não envolvam sangue. E uma última consideração aqui é dizer que o Wesley tá muito triste que o Corinthians dele perdeu pro Juventude, ele agora virou aí, ó, Manchester City. Tá bom? Um abraço aí para você. Eu não entendo que o Vasco... Não, você não tem direito de retrucar, isso não é debate. É a minha consideração final, não tem réplica na minha consideração final. Ah, muito bem, verdade. Verdade. É isso aí, pessoal, mas antes eu gostaria também de dar uma saudação aqui. 2025, alguém falar de Vasco, cara. Eu fico com... Cara, ó, a réplica aí tá indevida. Eu falei de Vasco, falei do Corinthians, a réplica tá indevida, ó. Adriano, falar do Vasco dele é assim, ó, tá vendo? Mas é isso aí. Tomara que... Wesley, deixa eu te perguntar uma coisa, Wesley. Como é que tá o estudo com a Testemunha de Jeová? Tá estudando a Bíblia com a gente? Eu tô em live aqui, conversando aqui com vocês. Beleza, cara. Obrigado. Você fica falando isso, os caras vão tudo jogar nas lives aleatórias aí, que o Wesley virou TJ, viu? Faz o seguinte, cara. Vai no Salão do Reino, tira a foto lá, mostra aqui, ó, como foi a reunião, que é melhor. Aí eu tô criticando. Aí eu sou da... Mas já estão criticando mesmo, pelo menos tu vai dar um motivo válido para validar as críticas deles, né? Mas de certa forma, quando você bate papo conosco, você está estudando conosco, está ouvindo as nossas ponderações, aquilo, e não tem problema nenhum quanto a isso, não. Exato. O problema é que ele torce pro Corinthians, né, Tafano? Aí eu vou te contar, né? Corinthians pede até na Bíblia, né? Coríntios 1, versículo 2. Aí eu vou fazer o quê, né? Aí tá. Não, mas o que o Adriano... Não. Até na Bíblia perdeu o Corinthians 1, versículo 2. Isso é para não dizer que teve goleada, tá? Qual é o time forte lá de onde o Adriano... Rapaz, o tema aqui é sangue, não tem nada de time, não. Para com isso. Exatamente. Foi só minhas considerações finais. Ô Adriano, o rapaz que desafiou lá pro debate, nada, cara? Ele não vai pagar sua passagem, não? O menino lá do... Rapaz. Ele não falou mais nada? Nem o PH vai pagar a passagem do Adriano e nem o Ferreirinha, quando eu debati lá, se dispôs a marcar a data. Então, meu amigo. É sério, né? Ele falou lá, ó, eu pago tua passagem, que não sei o quê. Ele falou 2 vezes. Você quer vir aqui debater comigo presencialmente? Eu pago tua passagem, paga nada, cara. Afinal, eu acho que ele não sabia que eu morava no Maranhão e é longe pra dedéu daqui pra lá. Tem um custozinho aí acima dos R$1.000, só a passagem de ida. Você deveria então, não vai pagar, não. Você deveria estar em uma cidade grande, Adriano. São Paulo. Mas ele tá. Eu tô numa cidade grande. Você tá dizendo que São Luís não é uma cidade grande? Aqui é 1 milhão. Perto de São Paulo, você quer comparar o quê? Perto de São Paulo, né, Adriano? Enfim, né? Muito bem, brigadão aí a Tafona, Adriano, pelo bate-papo. O pessoal aí da rolagem também. Wesley, sabe o que eu ia levar quando eu fosse? Se por acaso, vamos imaginar um mundo hipotético de Nárnia. Aí ele manda o Pix. Adriano, tá aí todas as tuas despesas da viagem. Aí eu levaria dentro da bolsa. Na hora que ele estivesse fazendo aquele barraco que ele fez, eu ia botar 2 copos americanos em cima da mesa. Discussão de bar, né? Certeza, meu querido. Isso aí era certeza que eu ia fazer. Que pena que ele não pagou minha passagem. Esse cara, ainda bem que eu tô do mesmo lado, viu? Que isso aí é maldoso, rapaz. Eita, o Átila também ficou de marcar, né, Adriano? Com a Tafona, né? Com a Tafona. Não, com o Átila foi o seguinte, ele queria debater